Se você é mãe, dona de casa, e se você está habituada a cuidar do orçamento familiar na sua casa, junto com seu marido, com a sua esposa, com seu parceiro, com a sua parceira, ou muito pelo contrário, sozinha, sabe que não é simples controlar o orçamento, cortar os gastos e manter a casa funcionando bem. Equilibrar as contas em casa não é tarefa fácil, eu imagino, não é para mim, imagino que não seja para você. Imagina para o governo, não é uma coisa simples. O governo precisa gerenciar o dinheiro de todo o país, planejar as despesas e decidir onde vai investir ou economizar. Embora o orçamento de uma família e o orçamento de um governo sejam muito diferentes em escala, os princípios, basicamente, são os mesmos para a tomada de decisão. No vídeo de hoje, vamos buscar entender um pouquinho mais sobre as semelhanças e as diferenças básicas do orçamento familiar para o orçamento do governo. E por que o governo demora tanto em anunciar o novo pacote de gastos? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Lúcia Machado e vamos tentar entender esse imbróglio todo e quais as semelhanças entre o orçamento do governo e o orçamento familiar. A minha filha, de 5 anos, eu tenho uma filha de 5 anos. E ela já fez a lista dela, o pedido de presentes, a lista que ela vai enviar, a cartinha que ela vai enviar esse ano para o Papai Noel. E um dos itens, o que mais ela enfatiza, é uma boneca. Ela quer uma boneca que precisa trocar a fraldinha, que faz xixi, que toma água, que é muito parecida com um bebê de verdade. O que ela não sabe é que eu já pesquisei o preço dessa boneca. E, claro, como mãe, eu quero dar o presente que ela deseja. Mas não será neste Natal. E por que não será neste Natal? Porque eu sou uma mãe ruim? Não, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso porque o nosso orçamento aqui da nossa casa não permite. Eu já sei, porque eu tenho planejado, que não é possível comprar essa boneca, porque não é uma boneca barata. E nós temos que priorizar outras coisas. Então, só para que você entenda, agora em janeiro, daqui a pouco, janeiro, fevereiro, nós temos coisas importantes que nós, na nossa família, no nosso orçamento, consideramos mais importantes, que é o material escolar, que é o uniforme da escola, ela está crescendo, então muitos itens do uniforme desse ano não servem para o uniforme do ano que vem. Algumas coisas eu vou conseguir, eu comprei um pouquinho maior, então vou conseguir usar agora, mas não são todos. Então, nós temos algumas outras prioridades, e esse do uniforme da escola e do material é um dos itens, tá? Então, por conta disso, nós não vamos comprar exatamente essa boneca que ela quer. E não porque eu sou uma mãe ruim, que o meu marido é um pai ruim, é porque, de fato, nós resolvemos priorizar outros itens. A mesa de Natal, a mesa da ceia de Natal, será tão cheia quanto nos anos anteriores? Também não. E por que será que não será tão cheia? Pelo mesmo motivo, porque nós estamos num período de corte de gastos, então nós vamos comprar somente o que for necessário, e a nossa vida é muito simples também, aqui não tem grandes coisas, provavelmente terá uma ave, algumas frutas, ninguém vai passar fome não, graças a Deus, mas nós não teremos nenhum exagero nas comidas da ceia, principalmente no café da manhã e no almoço de Natal, que é o que nós do que nós priorizamos. Viajaremos neste final de ano? Não, não viajaremos. Trocaremos de carro? Não, bem que eu queria, mas não é possível agora, pelo mesmo motivo que nós precisamos ser racionais e sermos muito fiéis ao nosso orçamento, que nós decidimos fazer no nosso plano de organização
aqui da nossa casa. Eu e meu marido, nós temos uma vida muito simples, mas a gente é muito responsável com relação às nossas obrigações, as coisas precisam estar sempre andando com regularidade, de forma que não venha nos prejudicar. Em resumo, nós podemos ficar sem todas essas coisas que eu acabei de falar, sem prejuízo à nossa família, e sim ficar com o que realmente é essencial, nada de itens que não podem ficar para depois. E aí você pode se perguntar, mas por que é tão necessário o governo apresentar esse corte de gastos e está tão difícil para eles anunciarem? E por que é necessário cortar gasto? Na minha casa, provavelmente é assim, na sua também, quando o dinheiro não dá para pagar todas as contas, nós temos que reduzir os gastos, ou seja, cortar gastos, ou ainda fazer uma renda extra para que entre mais dinheiro para que a gente possa cobrir todas as contas. Então, se a gente não consegue cobrir todas as contas, nós temos que pagar todas as nossas obrigações, nós temos que apertar os cintos. Sabe, já ouviu essa expressão? Apertar os cintos. Isso significa que nós temos que abrir mão, economizar, talvez abrir mão de um jantar fora, de um almoço fora. No meu caso aqui, né, eu não faço a unha toda semana. Então, eu economizo porque eu tenho outros itens importantes também. Aí você pergunta, poxa, é tão básico fazer a unha? Não é tão caro assim. Eu acho caro. Eu acho caro. Então, eu faço a conta mensal. O mês tem 4 semanas. E a unha, né, a gente faz por semana. Eu faço a conta de quantos são e eu vou intercalando. E você pode considerar que não é supérfluo fazer a unha toda semana. Mas aqui no meu caso é um dos itens que eu considero que eu posso ficar sem, intercalando uma semana sim, outra não, enfim, diminuindo a quantidade de vezes que eu faço a unha para economizar. Agora, no final do ano, tem várias promoções, né? E normalmente a gente faz uma lista de itens e desejos que a gente quer para o final do ano. Mas essa lista precisa ser reduzida porque a gente tem que agir de forma muito responsável e racional. Se é algo que pode ficar para depois, ela vai ficar para depois. E no governo? Como é que fica a situação no governo? O governo também, quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele também tem que dar uma apertada nos cintos, reduzir os gastos. Só que o governo tem outras questões. Aqui em casa sou eu e meu marido que decidimos, no governo não. Nós temos visto na imprensa as falas do ministro da Fazenda Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet, do próprio presidente, dos ministros que estão envolvidos em pastas em que a gente percebe que há discussões que podem haver corte de gastos, e são questões sensíveis, e não é muito simples, então é uma equipe muito maior que precisa discutir, e por isso que não consegue tomar essa decisão tão rápida e clara como nós conseguimos fazer aqui em casa, eu e o meu marido. Então, por exemplo, a gente tem percebido que, pelo menos pelas falas, o presidente Lula diz que não quer cortar dos benefícios sociais, da Previdência, do BCP, e é sensível, porque são áreas importantes. Então, não é só gastar bem, gastar de forma eficiente. E aí tem algumas discussões, e que tem muito mais outras pessoas envolvidas, e tem outras questões, na verdade, que são sensíveis. Por exemplo, 2026, que é daqui a pouco, parece que está longe, mas é daqui a pouco, tem eleição presidencial. Então, eles já pensam sobre vários aspectos. Então, o governo pensa de várias formas. Ele já imagina quais são os prejuízos os prejuízos eleitorais que eles podem ter daqui a pouco na eleição de 2026, seja para reeleger
o presidente Lula, ou seja, para eleger o candidato em que ele apoiar ou indicar. Então, eu estou falando de um item sensível, mas tem vários outros itens que itens relevantes que eles levam em consideração. Não só essa equipe, eu aqui não estou, é importante falar isso, não vamos fazer elogios ou críticas a esse governo, ou qualquer outro governo, ou presidente A ou presidente B, ou aos próprios ministros, de modo algum. A ideia aqui é para a gente entender como é que é esse imbróglio todo. Claro, eu estou falando de uma pequena parte, né, que é uma comparação entre o orçamento do governo e o orçamento familiar, mas é para a gente tentar entender como é que essa dinâmica funciona. E para a gente entender isso, e para a gente entender melhor, é importante a gente entender o que é orçamento, o que é o orçamento, o que é o orçamento do governo, o que é o orçamento da nossa família. E o orçamento é um plano. O orçamento é um plano familiar que você faz para que, aqui em casa a gente faz assim por escrito, para que a gente possa garantir que todas as rendas, que todas as receitas, que em algumas famílias são salários e pensões, outras famílias são só pensões, outras famílias são de salários e renda extra, por exemplo, mas esse plano visa garantir que todas as despesas sejam pagas com aquelas receitas, com o dinheiro que entra. E que despesas são essas? As despesas básicas, as despesas mais importantes, aquelas despesas que não podem deixar de serem pagas, que no nosso caso é o aluguel. No caso de alguém que tem financiamento da casa própria, ou financiamento, ou hipoteca, como você achar melhor, conta de água, de luz, internet, em muitos casos, escola das crianças, plano de saúde, celulares, né, os planos de celulares, são itens que hoje não se pode mais ficar, aliás, hoje não, né, a qualquer tempo não se pode ficar sem pagar essas despesas. Então, isso é recorrente, são despesas fixas, acontece todo mês a gente tem que pagar essas despesas. Além de garantir que todas as despesas sejam pagas, nós temos também que economizar um percentual para investimentos, um pouquinho, a gente tem que guardar pelo menos 10% da nossa renda para ou reserva de emergência ou investimentos que nós devemos considerar para as necessidades no futuro. Então é importante isso estar também no orçamento, é um dos itens que deve ser considerado lá no início das decisões do que serão pagos. A gente pode chamar isso de um boleto, pagamento de um boleto para mim mesma, pode ser assim. A gente costuma pagar os boletos de todo mundo, menos os nossos, né? Então, a gente coloca esse lá no primeiro item. No caso de quem é cristão, primeiro item é o dízimo, depois você pode considerar a parte do investimento, e aí sim, pagamento das despesas. Mas e no caso do governo? No caso do governo, a arrecadação, todo o dinheiro do governo é por conta, né, da arrecadação dos impostos. E esse dinheiro todo, ele deve ser administrado de uma forma que também possa pagar tudo que se deve ser pago. Esse dinheiro normalmente vai para pagar e ser gasto em serviços públicos, em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, e todos esses itens que a gente sempre ouve as pessoas do governo falando. Mas eles também não podem agir de forma aleatória. Além disso, tem os programas sociais, tem a previdência, e tudo isso tem que continuar funcionando bem. E por que será que é tão difícil cortar gastos? Uma das coisas que é difícil cortar gastos é que o orçamento do governo, grande parte do orçamento do governo está comprometido com despesas obrigatórias, que são pagamento de serviços previdenciários, por exemplo, manutenção de serviços básicos, e com isso sobra pouco espaço ou pouco dinheiro para fazer ajustes. Não é simples, né? O governo tem algumas dificuldades para fazer esses cortes. Na nossa casa, por outro lado, nós podemos
fazer esses cortes, essas reduções, essas economias nos gastos, nas despesas variáveis, aquilo que não é essencial, que é no lazer. Não que o lazer não seja essencial, ele pode ser diminuído, mas nós não vamos diminuir isso, por exemplo, no aluguel. Ah, Lúcia, pode mudar de casa, é verdade. Pode se mudar de casa, mas em tempos de inflação alta, o aluguel da outra casa também vai estar alto, então você terá que fazer uma mudança muito drástica, que não é o nosso caso no momento. Então não é só no aluguel, a gente tem o aluguel, a gente tem a água, a gente tem a luz, a gente tem a internet, a gente tem o mercado, a gente tem muitos outros. Ah, pode cortar no mercado. Pois é, o mercado é alimentação, a gente também reduz aí, né, no açougue, e a gente vai cortando e diminuindo de um lado e evitando o desperdício. Então a gente faz isso na nossa casa e a gente quer que o governo também seja responsável na administração do orçamento. É esse dinheiro que é uma escala muito grande, que é o dinheiro para administrar a vida de muita gente, são todos os brasileiros, e é muita gente e impacta a vida de muitas pessoas. Recentemente surgiu uma discussão e que o presidente deu declarações que ele gostaria de comprar, o avião do presidente deu problema, vocês todos devem saber. Depois, em algum dado momento, o presidente mencionou sobre comprar, o desejo dele era comprar aviões para todos os ministros. E claro, tá tudo ok, é o desejo. A gente também tem desejos e a gente vai colocando na nossa lista de desejos. É claro que isso é um desejo do presidente, mas eu não acredito que ele vai fazer, não neste governo, onde é necessário cortar gastos. Isso seria um dos itens que, de fato, não poderia se fazer. Seria muita irresponsabilidade. A gente já sabe que deu problema no avião do presidente, mas não há necessidade de comprar aviões, não neste momento, para todos os ministros. Claro que a gente gostaria de trocar o carro, claro que a gente trocaria de o carro, mas isso não é uma coisa tão importante e necessária nesse momento. Na nossa casa, muitas vezes nós temos que dizer não a itens que os nossos filhos gostariam de ter. No governo também, ele precisa cortar gastos, e muitas dessas medidas, muitos desses cortes podem causar uma insatisfação geral, né? Podem causar insatisfação em grande parte da população, e por conta disso é tão sensível o governo tomar certas decisões. Descontentamento da população pode gerar muitos protestos. Antigamente a gente via aquela quantidade de pessoas nas ruas, hoje a gente percebe isso muito em movimentos muito menores, mas a gente consegue perceber, e eu acho que isso é mais forte e mais produtivo, inclusive, nas redes sociais. As pessoas hoje, elas se manifestam de outra forma, então essa satisfação delas vão para a rede social e deixam claro, isso é importante, inclusive, mas tem que ser de todos os aspectos, deixam claro que elas estão insatisfeitas. Inclusive, mais recentemente, a gente tem visto mudanças no governo ou mudanças de projetos de lei por conta da pressão popular nas redes sociais. Esse descontentamento da população pode gerar uma pressão sobre o governo, uma pressão interna, muitas vezes uma pressão externa também. Na nossa casa não é diferente. A gente recebe, inclusive, cobranças de parentes, de amigos. Ah, por que você não tem isso? Ou porque você não... Eu, por exemplo, recebi muitas vezes por que eu não tinha carro, por que eu andava de ônibus. E ter carro hoje aqui no Brasil é muito fácil, você financia e ok. Mas o carro não é só você financiar, o carro tem manutenção, tem combustível, tem estacionamento, tem seguro, tem outras despesas acessórias que não é só o financiamento de um carro. E ok, eu lidei muito bem com essa situação, não tem problema, mas tem pessoas que não sabem lidar com essas cobranças, lidar com essas pressões. E o governo enfrenta a pressão de sindicatos, de políticos, de outras partes do governo, da população de modo geral, de empresários, de diferentes grupos que têm interesses diferentes. Ele também recebe essa pressão. Aqui na nossa casa, e talvez seja assim na sua casa também, nós precisamos equilibrar e economizar os gastos de hoje e também lembrar que nós temos que fazer algum investimento para o futuro, ou seja, uma poupança, não a poupança propriamente dita, mas fazer uma economia que vai direto para os investimentos.
esses investimentos não só em dinheiro, né? Pegar o dinheiro e investir no banco, na corretora, em algum investimento desse, mas investir no futuro de outra forma, investir no futuro em educação, em cursos, na educação das crianças, numa escola melhor, em material melhor, dando a eles uma formação melhor. Mas o governo também precisa investir em algo que dê retorno a longo prazo. Ele também precisa investir, ele também precisa separar um dinheiro que não seja só para pagar as despesas correntes. Ele também precisa pensar no futuro e investir em infraestrutura, em educação, em inovação, em tecnologia, em pesquisa. As decisões do governo impactam diretamente na sua e na minha vida. Então, o que acontece na prática, por exemplo, se o governo reduz os gastos com a saúde, por exemplo, o que pode acontecer na prática? Nós podemos encontrar hospitais mais lotados, nós podemos demorar mais tempo na fila, que hoje já é muito longo, para fazer algum exame, alguma cirurgia, tratamentos, tudo isso a população sente de imediato. Não só em hospitais lotados, mas a indisponibilidade de médicos. Isso também pode acontecer na educação, menos vagas para alunos, ou ainda professores mal remunerados, ou falta de material. Tudo isso a população sente de imediato. Por outro lado, se o governo decide aumentar os impostos, que é a forma como ele arrecada, é a forma com que traz dinheiro para o governo decidir, isso vai gerar outros impactos. Nós acabamos tendo que pagar mais, porque afinal, se o governo decide arrecadar mais impostos, quem paga esses impostos? Eu e você, que somos os contribuintes. O fato é que na nossa casa, na sua casa ou no governo, nós não podemos entrar e ficar no vermelho. Para cobrir o vermelho, o governo pega empréstimos, pode pegar empréstimos e pagar mais juros com isso. Mas esse assunto é muito longo e nós podemos fazer mais outros vídeos sobre isso. Eu queria agradecer a sua atenção até aqui. Se inscreva neste canal, dá um like se você gostou desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!